Começando mais um podcast, hoje novamente com a participação do Renan Mazulo, dentista e consultor de clínicas odontológicas, e a Priscila Pessim, que tem participado dessa trajetória junto com ele. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de relações interpessoais dentro das clínicas odontológicas. A gente já conversou um pouco no nosso último podcast, né? E a gente vem conversando muito nos últimos dias, né, Renan? E você, com a consultoria, você atua em diversas áreas dentro das empresas, né, dentro das clínicas, mas nessa parte de relação interpessoal, existe alguma coisa que é assim o que você mais escuta dos donos de clínicas? Sim, tem uma frase que ela é quase que um padrão, né? Que é lidar com funcionário é muito difícil. E eu concordo, né? Lidar com funcionário é muito difícil. Mais fácil seria se você estivesse lidando com pessoas, né? Então, acho que o principal ponto aí é uma coisa que eu converso bastante, é o seguinte: lembra que o seu funcionário é uma pessoa. Pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas estão enfrentando às vezes coisas que a gente não faz ideia, tem família, né? E esse entendimento mais profundo daquele membro da sua equipe, que faz parte da sua equipe. E na prática, como que o gestor faz isso? Conversando. Entendendo. Na verdade, tendo a preocupação de conversar e entender. Existe uma palavrinha mágica que ela é reveladora em quase 100% das vezes, que é o porquê. A gente, quando tem lá aqueles 4, 5 anos, a gente pergunta porquê para tudo, né? Depois a gente para de perguntar. E é interessante que quando a gente pergunta o porquê, né, e a gente aprofunda nesse porquê, a gente começa a entender melhor as coisas que estão acontecendo com o outro, a forma como o outro pensa, e isso está conectado a tudo dentro do consultório, desde o relacionamento com a equipe até a venda. Sim. Tem uma coisa aí que é o. Pergunta para quem você quer saber a coisa que você quer saber, né? Teve aquela história daquela que ia dar comissionamento. E aí, como eu vou Verdade. comissionar? Será que eu dou um jantar, um prêmio, alguma coisa, assim, uma pequena viagem, faço um evento, né, no final do ano, um presente? Ou será que eu dou uma porcentagem a mais de dinheiro por mês? E aí a pessoa foi perguntar para o Renan, achando que ele ia falar alguma coisa, ele falou assim: pergunta para elas, Uhum. para suas Pergunta funcionárias, para né, sua na equipe o que época, elas preferem. o que eles Né? preferem, Sim. exatamente. Porque às vezes a motivação para mim é totalmente diferente para você, né? Completamente. E As às vezes pessoas você não vai. saem do seu quadradinho que é adivinhar o outro, Sim. perguntar, né? Às E vezes não- uma pergunta resolve tudo. E para E não tem motivar hoje. necessidade, né, da gente querer desviar. A gente até estava discutindo A gente sobre isso fala outro dia, né? isso. De, o que que a gente vai fazer, o que que vai agradar, e às vezes a gente fica quebrando a cabeça com isso, sendo que é só E é só perguntar, perguntar. né? É só E às vezes conversar. o investimento financeiro, às vezes até alto. Você vai e faz um investimento para agradar. Sim. E você sai totalmente da linha do. É querer puxar para si o domínio e o controle sobre tudo, né? E quando um porquê, às vezes, ele Sim. abre muitas portas. Sim. Eu acho legal que assim, a gente tá aqui para falar de relacionamento interpessoal, né? E é engraçado, curioso, né? Não engraçado, é que a maior venda que eu fiz até hoje tem mais a ver com relacionamento interpessoal do que técnica de venda, acredito? Por quê? Eu recebi uma paciente que queria fazer 2 implantes. E eu perguntei para ela por que ela queria fazer os implantes. Parece óbvio. Ela tava faltando 2 dentes, ela usava uma prótese que estava caindo, então era óbvio. O motivo pelo qual ela queria fazer era óbvio, estava ali para todo mundo que quisesse ver. Mas eu perguntei para ela, falei, por que você está escolhendo implante quando você já tem uma prótese aí? Por que não outras opções? Por que você veio com tanta certeza do implante? Na verdade, o gatilho que eu tive ali foi o seguinte: deixa eu entender melhor essa paciente. Por que ela veio tão específica, né? Porque quando a pessoa traz uma história tão específica, assim, ou muito específica, ela tem alguma vivência ali atrás que justifica aquele comportamento, né? E aí ela me respondeu, porque eu não aguento mais dentista e eu quero resolver isso de uma vez por todas. Eu falei, peraí, tem história aí. Por que você não aguenta mais dentista, né? Eu podia ter ficado satisfeito, mas eu insisti no porquê. Por que você não aguenta mais dentista? Eu descobri que ela estava há muitos anos fazendo tratamento, os tratamentos estavam sendo feitos de forma isolada, não conseguiam resolver, né, as coisas. Eu falei, mas por que... Quando eu entendi isso, eu continuei insistindo no porquê. Eu falei, mas por que você não faz, então, o que você quer fazer? E ela me deu a chave para fazer a venda para ela. Ela falou assim para mim,
porque eu já entendi que não vai dar certo e eu nunca vou ter o sorriso que eu quero. Então eu prefiro não ter que Simplificar. ficar voltando, simplificar. Uhum. Qual era o problema dela? O problema dela não era a ausência de dente, o problema dela era a falta da confiança de que o problema de autoestima dela poderia ser resolvido. Isso não tem nada a ver com técnica de venda. Não tem nada de técnica de venda aí, tem só entendimento do outro. Sim. É empatia mesmo, né? É. Eu assisti uma palestra motivacional falando, palestrante excelente, falando sobre o porquê é uma das perguntas que a gente mais deve usar. E de onde? O from, de onde vem essa pessoa? Sim. De onde é a história dela? Por que que ela veio até mim? Eu acho que cabe muito dentro do consultório odontológico isso, né? Porque o paciente chega ali e ele tem uma história por trás. Ele está Sim. vindo ali buscando uma solução para o problema dele, Sim. mas ele tem um porquê e ele tem de onde ele trouxe aquele Sim. problema. E E até se a você equipe, consegue né? entender, a equipe principalmente ali, a anamnese, a recepção que é feita ali na entrada, né? O receber o cliente. Você começar a entender a história dele dali, você já consegue evoluir para tudo isso que Sim. você falou e aí realmente proporcionar para o paciente o que ele quer e às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Porque Sim. ela aí não sabia o que ela queria. Ela queria simplificar Exatamente. e resolver. E você chegou no X da questão lá atrás, né? Eu entendi o problema dela. Então eu consegui resolver o problema dela. O problema dela era a falta de dente? Não. O problema dela era a falta de confiança. Então eu resolvi o problema da confiança. Eu demonstrei para ela, tecnicamente, que a gente podia resolver o que ela queria e o porquê de não ter sido resolvido antes. Ela entendeu isso. Então, quando ela teve o problema da confiança resolvido, eu resolvi o segundo problema dela, que era aquele sentimento de ter que ficar indo, voltando lá ou dependendo daquilo para sempre. Eu propus um tratamento que ela teria uma garantia de 10 anos, tendo que retornar só para limpeza. Ela fechou na hora. Sim. 97 mil nos quebrados, ela pagou em 4 cheques. Isso é um exemplo perfeito de como que a empatia, né, que saber se relacionar e entender a pessoa pode impactar nessa parte Sim. de fechar a venda de um serviço, né, Sim. para um paciente. E falando da questão da relação do dono da clínica, né, do dentista ali gestor com o restante da sua equipe, é claro que isso tudo precisa ser trabalhado, que é uma questão da cultura organizacional, de ter um ambiente saudável, até de reduzir rotatividade, né? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada. Mas diante de todas as outras áreas que você atua dentro das clínicas, como por exemplo a parte financeira, né? A parte de precificação que a gente conversou, essa parte de trabalhar essa relação interpessoal, isso realmente impacta no resultado da clínica? Isso pode ser uma solução para algum problema, para alguma questão que chega até 100%. você? Tem umas coisas que eu aprendi ao longo do tempo que fazem muita diferença. Por exemplo, será que o dono da clínica, né, o colega dentista, sabe das funcionárias quais que têm filhos? Às vezes sabe. Sabe que horas o filho entra ou sai da escola? Sabe como que o filho dela vai para a escola? Porque isso é interesse sincero pelo outro. Isso é interesse genuíno pelo outro. E eu já fiz isso. Tinha uma funcionária que ela tinha uma filha e o problema dela é que não tinha ninguém para levar a filha dela para a escola. E aí ela sempre estava atrasada, ela sempre estava correndo, ela sempre estava desesperada. Ela já chegava na clínica estressada, é óbvio. Imagina, você tem que deixar o seu filho com alguém ou dar um jeito. Então, quando eu chamei ela para conversar, eu falei, por que você tem chegado tão irritada? Me explica. Ela me explicou essa situação. Eu falei, você topa pensar numa forma da gente resolver isso? Ela falou que topava. Eu falei, você tem problema só para deixar a sua filha ou tem problema para buscar ela? Não, buscar a minha mãe busca. O problema é levar minha filha na escola. Eu juntei ela com outros membros da equipe e perguntei quem pode cobrir as 2 primeiras horas do trabalho dela. Depois eu falei com ela, você se incomoda de sair um pouco depois? Para cobrir também a pessoa que vai chegar mais cedo? Você cobra depois ela sair mais cedo? Ela falou, claro, era tudo que eu precisava. Então, como é que eu melhorei o desempenho da minha equipe? Né? Eu melhorei a qualidade de trabalho da minha equipe, me preocupando com a qualidade de vida das pessoas que estão participando da equipe e ajustando os horários e as demandas de trabalho de acordo com a realidade delas, para favorecer que elas tivessem uma experiência melhor de trabalho.
Só que você não consegue fazer isso se você não tiver preocupação genuína com o outro. Você acha que o dentista transfere muito essa responsabilidade para a equipe? Assim, a minha equipe não vende bem, a minha equipe está precisando de ajuste, eu preciso trocar a minha equipe toda. É sempre a minha equipe, é sempre o outro lado, assim, eu transfere tudo para responsabilidade para isso, mas ele não tem essa. Sim, a gente tem o nosso país, ele carrega uma cultura que às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem percebe, né? E existe uma hierarquização muito forte, né, nos setores de serviço. Então, se eu estou pagando, eu espero que a pessoa cumpra o papel dela, né? Tudo bem. Só que daí você enxergar uma hierarquização, né? Tipo, eu mando, você faz, sem questionar, isso se torna um problema. Porque você não está lidando ali com, assim, um objeto. Você está lidando com outra pessoa, que tem sentimentos e tudo mais. Então, como é que a gente resolve isso, né? Ou pelo menos como eu sempre busquei resolver os problemas de equipe. Primeira coisa é senso de pertencimento. Respeito e senso de pertencimento. Deixa claro que você respeita o trabalho da pessoa. Que você entende que ela está ali prestando um serviço para você. E não para cumprir tudo que você manda. E atua dessa forma. Respeita o outro. E traz o pertencimento. Mostra para ela que ela é importante para a equipe. Mostra por que o trabalho é importante para a equipe. Alinha as coisas com a sua equipe. Às vezes você está pedindo mais coisas do que você combinou com ela. Ou não está claro para ela que aquilo que você está pedindo estava dentro da função dela. Então a sensação que a pessoa da equipe tem é de que ela está sempre entregando a mais do que ela deveria e ela não é reconhecida. Poxa, pensa bem, se você está entregando mais do que você deveria e você não é reconhecido, qualquer pessoa ia ficar desanimada. Qualquer um, em qualquer função, em qualquer trabalho. Então será que isso não está acontecendo dentro da sua clínica? E se estiver acontecendo, como que você corrige? Conversa, pergunta a ela se ela acha que aquilo estava dentro, se não estava, quais são as dúvidas, pede para ela fazer uma lista das responsabilidades dela, vê se aquilo está batendo com o que você espera. Se não estiver batendo, conversa para alinhar, mas de igual para igual, cara. Com respeito, com atenção, respeitando o trabalho do outro, você consegue cativar a tua equipe. É outra conversa. E dentro desse ponto, você acha que tem também, voltando aí para a parte financeira, você acha interessante essa bonificação ser através de comissão, comissionar não só quem está ali vendendo, mas às vezes quem está recepcionando, ou às vezes um técnico, ou às vezes alguém que faz parte do financeiro da equipe, da parte administrativa, de colaboração para todas as áreas financeiras. Você acha Sim. isso interessante? Eu vejo muita gente falando de time, né? Quando fala da equipe, fala na de moda, time. né? Fala do tá time na moda. agora. Só que quando chega o baú de ouro, as moedas ficam só pro capitão, né? O time não recebe nada. Então, assim, não existe time. Só existe no discurso. Na mente do dono não existe time nenhum, existe ele só. Então, isso gera problemas para a equipe, né? E às vezes quando eu falo assim, parece assim, pô, esse cara tá contra os dentistas, ele tá a favor dos dentistas, né? Na verdade, eu tô a favor dos dentistas e dos donos da clínica no sentido de que, cara, olha só o que eu tô te falando, preste atenção para você melhorar o seu relacionamento com a sua equipe. Tô dizendo como você melhora o seu relacionamento com a sua equipe. Como você faz que a sua equipe se engaje e entregue mais resultado. Sua equipe tem que participar do seu sucesso. Se a clínica tem sucesso financeiro, a equipe tem que participar disso. Eu até cito um exemplo, há pouco tempo eu usei um exemplo que é muito legal. Assim, para fazer um bolo, você vai precisar seguir uma receita. Então, você tem que colocar farinha, tem que colocar óleo, o ovo, bater uma determinada quantidade de tempo e levar ao forno. Então, a equipe, ela tá ali preparando o bolo. Se o bolo queima, não tem bolo para ninguém. Ninguém come. Se o bolo cresce e fica bonito, fatia de bolo para todo mundo. Então, o resultado financeiro da clínica é fazer o bolo dar certo e ficar bonito. Só que quando ele dá certo e ficar bonito, você não pode comer o bolo sozinho. Você tem que dividir as fatias. Então, isso bem combinado com a equipe faz com que a equipe de fato se sinta parte de um time. Onde, dando certo, dá certo para todo mundo. Dando errado, dá errado para todo mundo. Pertencimento. E é possível fazer essa virada de, às vezes, por exemplo, você chega em uma clínica que já tem uma equipe que está ali há determinado tempo, tem esses pontos que precisam ser alinhados, precisa ser ajustada a comunicação, isso tudo precisa ser melhorado, às vezes já existe uma insatisfação e, consequentemente, um desempenho mais baixo. Dá para fazer essa virada? Dá. Não é fácil. E nem é rápido. Porque essa virada, ela requer, sobretudo, confiança.
E a confiança nesses casos, ela requer algumas vezes provas. E as provas precisam de tempo para acontecer. Então aquilo precisa dar certo uma vez, para a equipe ver que, poxa, de fato o bolo está sendo dividido. Então precisa ter um problema para a gente sentir ali que, de fato, eu estou sendo acolhido, o dono está me acolhendo e não me julgando, apontando o dedo. Então dá para mudar. Sempre vai dar certo? Não. Tem gente que às vezes está tão enraizada na cultura que ela não consegue se adaptar à cultura nova. E ela fica deslocada. Mas sabe o que é o maravilhoso? Quando você faz o trabalho com empatia, quando você faz essa transição de cultura com empatia, com paciente, explicando e reexplicando quantas vezes forem necessárias, a pessoa que não vai se adaptar, ela mesma vai perceber que ela não se encaixa mais naquela cultura. Ela mesma vai dizer, olha, aqui não é o meu lugar. Não é para eu ficar aqui, eu não sirvo para trabalhar aqui. A cultura antes era bom, agora não é. Ela mesma vai dizer isso. Então você não precisa trocar funcionário, repetir, nada disso. Faz a sua parte com atenção. Você não precisa apontar dedos, culpar as pessoas, exigir, ter essa ação quase de chefe, né? O chefe que aponta dedos, eu quero... Essa dureza no tratamento, né? Exatamente. É um trabalho de liderança, né? E liderança só existe uma maneira de liderar. Só uma, que é pelo exemplo. Então, a liderança acolhedora, a liderança amorosa, a liderança que gera o pertencimento é a liderança que vai cativar um time para construir um negócio Dar bom. ferramentas para essa liderança também eu acho muito importante, porque às vezes o líder ele até dá exemplo, mas ele deixa a equipe fazer sozinha. Sim. Ele não acompanha, ele não dá a ferramenta, ele não busca, né? O feedback ali. Faz porque eu não quero fazer, então faz aí. Simplesmente transfere, liderar, né? Eu tô te dando a ferramenta. Ou às vezes ele até dá a ferramenta. Eu vou colocar um software aqui que faz tudo sozinho. Aprende Você só aí. tem que alimentar ele. E se vira, né? E isso não funciona. Não é... Isso nem sempre tanto é que isso nem sempre acontece só no relacionamento dos donos de clínicas com a parte da recepção, a equipe de recepção, a equipe que atende, de atendimento. Muitas vezes isso acontece com o dono da clínica, com os outros dentistas contratados para trabalhar lá. Isso acontece muito, porque aí quando você começa a implementar essa cultura de empatia, isso, aquilo, você começa a ver a laranja podre no cesto, sabe? E acontece muito. E aí, geralmente, os maiores problemas estão aí, né? E fica simples de resolver. Porque fica destacado e fica impessoal. Quais são os problemas de relacionamento com a equipe? Quando as decisões elas têm um caráter muito pessoal. Eu quero, eu acho. Quando você estabelece os parâmetros de forma impessoal, convida a equipe para participar daquilo, explica o porquê aquilo está sendo feito daquele jeito. Convida a equipe, dá as ferramentas para mudança, para evolução, passo a passo, com paciência, com amor, com carinho, com empatia. Quando você faz isso, quem não se encaixa se destaca, é a laranja podre, mas se destaca de uma forma que fica óbvio para todos, inclusive para aquela pessoa que ela não está se encaixando naquele time, que talvez seja melhor ela procurar um outro time, para ela poder trabalhar do jeito que ela acha que tem que trabalhar, mas aquele time, a cultura ela vai se moldando de uma forma que quem se encaixa fica, quem não se encaixa pede para sair, é literalmente isso. Não tem como ter uma equipe de alta performance se não passar por esse processo. Exatamente. Né? É seguir todo mundo no mesmo caminho, ter a mesma visão, né? Você acha que essa parte, eu acho que deve ter bastante resistência na parte que o dentista está montando uma clínica ou montou sua clínica e trabalhava sozinho, e aí ele vai precisar colocar outros dentistas trabalhando. E cada um pensa de um jeito e cada um tem um trabalho diferente. Cada um atende de um jeito, né? E acha que, não, eu acho que atender o paciente assim é melhor, eu acho que fazer uma anamnese assim é muito melhor, ou que cobrar assim também é diferente. Você acha que isso impacta muito nessa parte financeira e também na parte pessoal? Sem dúvida nenhuma. O que eu vejo bastante é o dono da clínica querendo buscar no mercado uma pessoa pronta. Aí deixa eu te contar um segredo, cara. Não existe pessoa pronta. Você não vai achar uma pessoa pronta. Vou repetir aqui, olhando para a câmera. Você não vai achar uma pessoa pronta. Você tem que formar a pessoa. Você vai ter que treinar a tua equipe. Tem que treinar a tua equipe. E não existe maneira de treinar que não seja com acolhimento, despertando sensação de pertencimento. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Pode pagar o melhor salário, né? Pode
dá a maior estrutura. Você vai pagar um bom salário, a pessoa não vai embora porque ela precisa do salário, mas ela vai estar mega insatisfeita ali, Sim. fazendo o maior corpo mole possível. O mínimo suficiente para ela defender Para ela ficar. o salário. É isso. A existência dela ali, né? Exatamente. Então não funciona. Se você quer montar uma equipe, você vai ter que formar a tua equipe. E para você formar a tua equipe, você tem que liderar a tua equipe, você tem que treinar a tua equipe, você tem que proteger o seu time. Eu sempre falo, é uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula também. Quando eu era gerente da clínica, eu protegi o meu time. Eu protegi a minha equipe. Então tudo que eu sentia que tinha potencial para dar problema sério, eu resolvia antes ou eu trazia para mim para proteger a minha equipe. E na consultoria, como que é o seu trabalho, né, nessa parte? Como que você entende o que precisa ser ajustado e você implementa esses ajustes? Então, a primeira coisa que eu faço é entender onde estão as dores. Tanto dos donos quanto da equipe, seja de dentista ou seja de auxiliares e recepção. Então eu costumo perguntar para as pessoas. É isso que eu ia perguntar. Você conversa com todo mundo? Sim, é aquela palavrinha mágica. Por quê? Uhum. Né? Então, o que está acontecendo? O que você acha que precisaria melhorar? Isso e isso. A e B. Por quê? Porque eu não quero que ela me aponte que tem que melhorar. Eu quero entender o que ela está pensando sobre aquilo. Qual é a justificativa? O porquê ele é maravilhoso, inclusive na hora de você explicar e defender as mudanças que você está trazendo. Quando eu entendo isso, mais uma vez, diagnóstico. A gente já falou de diagnóstico numérico no nosso outro podcast, e aqui é um outro tipo de diagnóstico. É um diagnóstico de personalidade, do que está acontecendo na clínica, de comportamentos, de cultura. Então, quando você tem um diagnóstico de cultura, você consegue identificar onde que a cultura está falhando. Você traz as pessoas para a conversa e aponta por que está havendo a falha, sem achar culpados. Ninguém está na caça às bruxas aqui. Né? De maneira impessoal. Gente, esse comportamento prejudica todos da equipe por causa disso. Convida as pessoas para fazer parte do pertencimento. Demonstra qual é a cultura que você quer ajustar. Vai aparando os erros, corrigindo os erros e assim resolve. Isso é tão maravilhoso que eu tenho um case que está acontecendo, entre aspas, nesse momento. Né? Um dos clientes, essa clínica, a gente fez alguns ajustes de cultura para eles, e nos últimos 10 dias eles fizeram resultado financeiro de vendas do melhor mês deles, em 10 dias. Eu vou repetir, em 10 dias eles fizeram resultado financeiro de venda deles muito próximo ao melhor mês deles, com ajuste de cultura. Não estou falando de técnica, estou falando de acolher as pessoas, demonstrar o porquê das coisas que estão sendo feitas, motivar essas pessoas, dar a sensação de pertencimento e assistir a mágica acontecer. Muito o mais bacana. legal disso é que você entra com um papel muito de facilitador, né? Sim. E as coisas vão acontecendo, porque assim, uma mudança de cultura é algo muito pesado. Sim. Começa pelo líder, então começa E tem uma ali resistência com transformação. o líder também, E tem né? uma resistência enorme, e não vai acontecer se não partir da liderança. Às vezes eles ficam delegando a culpa, né? Delegar serviço é difícil, mas delegar a culpa é fácil. E aí, eu vejo muito esse papel de facilitador, assim, do Renan. Ele chega e aí ele amortece algumas coisas, alguns caos que aparecem, assim, no caminho, ele acaba amortecendo e facilitando. E isso é muito legal. Porque você faz um papel diplomático, às vezes, ali, e aí a hora que tá todo mundo se amando, as coisas andam, né? Você deve enfrentar bastante essa barreira, né, Renan? De chegar assim, vem aquele moço da consultoria. Que quer mudar tudo, Quer mudar né? tudo, E não é vai me isso, mudar né? de lugar, vai me mudar meu uniforme, o jeito de eu falar, como que eu vou atender, vai mandar eu falar o preço errado, mandar eu fazer assim, e aí cria já esse bloqueio, né, que a Priscila tá falando, e aí até você desmistificar tudo isso, essa sua imagem, mas aí já entra dentro desse conceito que você falou, que você escuta os outros lados, que você aborda todo mundo da equipe, né? E eu vou te falar que não tem nenhum bico de cara feia que resista a um abraço. Sim, também. E entra num mérito que você abordou mais cedo, que é muito legal, que é a questão de que não é uma revolução, é uma evolução. Né? Exatamente. Sim. Respeitar o tempo e o processo das pessoas e deixar claro que você está respeitando o tempo e o processo sem ignorar o que precisa ser feito. E essa questão que a Priscila falou de você ser um facilitador, porque você não vai só ali, faz o diagnóstico e pega e entrega ali o que deve ser feito. Você dá a mão ali e executa junto, né? Porque uma coisa que eu penso que deve ser um desafio muito grande é que você chega naquela clínica e você se depara com um líder
que não tem tempo, que tá atribulado de trabalho, Sim. que tá com um problema na gestão, e aí você vira para ele e fala que ele tem que dar mais atenção para a equipe, que ele tem que fazer diversas atividades que ele não faz e Sim. que precisa ter mudanças, o que vai demandar mais uma vez tempo, o que pode gerar também resistência da parte Sim. dele, né? E aí ter você ali com ele Sim. deve ter muito valor, né? Eu também encaro a resistência desse lado, que é até a resistência mais difícil às vezes. E eu deixo claro que assim, olha, a pessoa que me contratou, né, é você. Então o que eu estou fazendo, o que eu estou propondo, ele beneficia sobretudo a você. Então a conversa às vezes, por mais difícil que seja, é para demonstrar o seguinte: esse caminho ele é duro, ele é ruim, né? É difícil de ultrapassar, mas é ele que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Que é aquele objetivo primário lá que a gente conversa na primeira reunião. O que você quer? Né? E aí vem a pergunta, né? Por que você está com dificuldade em relação a isso? Porque eu preciso entender da pessoa, né? O que é? Qual é a resistência? Será que é alguma coisa que às vezes a pessoa viveu assim momentos de dificuldade na vida em determinados setores que ela tem dificuldade de ultrapassar certas barreiras. Eu preciso entender isso, porque o meu objetivo não é confrontar o meu colega, meu objetivo é entendê-lo a ponto de eu conseguir driblar aquela dificuldade e literalmente dar a mão a ele e falar, é por aqui o caminho, vem É dividir o fardo, né? dividir o fardo. Porque é o que a pessoa tá precisando naquele momento. Se você ficar falando pra ela só o que tá errado, meu bem, não me interessa. Dividir o fardo, fazer junto. Eu tô sabendo que tá errado, mas eu preciso que alguém me ajude. Fazer junto. E assim, isso é maravilhoso porque tem um exemplo, um case que é muito legal em relação a isso, de uma colega que eu sugeri a implementação de uma estratégia que resolveria o problema dela. Ela foi muito resistente a essa implementação, muito resistente. Sim, foi muito trabalhoso, mas eu nunca perdi em nenhum momento a empatia com ela. Toda vez que ela travava, eu falava, eu entendo por que você está travando. E eu respeito o seu tempo. E eu repetia o porquê da gente estar adotando aquela estratégia. E aí ela se arrependia, eu repetia o porquê da gente estar adotando aquela estratégia. Foram 3 meses assim. Quando ela internalizou a estratégia, no mês seguinte ela conseguiu o resultado que ela precisava. Porque às vezes é doloroso, né? A pessoa conseguir, né? E nessas horas as lágrimas saem, né? sim. Porque, olha, deu certo. E é um trabalho muito Verdade. delicado também, né, Renan? Porque você, por mais que seja por um chamado dessa pessoa, você entra ali na empresa que às vezes é o sonho da pessoa, em que ela se dedica Sim. de todas as formas possíveis e vai apontar falhas, Sim. né? Então é uma coisa muito delicada. E eu acho que fenomenal nisso é igual, por exemplo, você falando mesmo, você se refere aos seus clientes como colegas, né? Então essa empatia, né, de você ser dentista e você conseguir ter essa proximidade, essa familiaridade tão grande com o que acontece ali, eu acho isso muito incrível. Sim, faz muita diferença. Eu No imagino, meu dia a dia eu percebo que faz muita diferença. eu imagino. Não só para abertura de portas, mas para entender a dor, que Sim. foram dores que eu passei também. Sim, Você participa de todo o processo, né? Você Sim. já entendeu como funciona. Então você Sim. está cobrando uma coisa que você já vivenciou. Sim, Você não está inventando, tirando da caixinha. Você não está dando um exemplo, faz assim. Não, eu já fiz, eu sei que deu certo. sim. Eu já tive no seu lugar, né? Eu entendo a sua dor, mas eu entendo de verdade. Não é porque eu entendo só pela Só empatia, pelo- porque eu já vivi isso Sim. também. sim. Então, Eu eu sinto entendo. a sua dor, né? Exatamente. É Para a gente verdade. finalizar, Renan, você acha que a consultoria também ela parte, porque eu acho que o pressuposto das pessoas eu vou contratar uma consultoria, é muito de gestão, é muito voltada só para quem tem problema financeiro, ou você acha que essa parte também pessoal entra muito? Olha, Ou às vezes a pessoa nem sabe que né? tudo. Eu digo mais, às vezes tem clínicas que estão com a gestão ajustada certinho, com tudo funcionando certinho, e que um olhar externo para os processos e para as coisas como estão funcionando podem ser o que faltava, aquela impulsão Aham. final para atingir o objetivo, A cereja do bolo. a cereja do bolo. Então, assim, é desde a pessoa que está lá amontoada de trabalho e não sabe o que fazer, até a pessoa que acha que já está indo tudo muito bem e tal, mas que tem alguma coisinha que ela não está conseguindo resolver e eu posso chegar lá e ajudar ela a resolver. E qual que você acha que é o gatilho para ela identificar essa dor aí? Se você não está vivendo a vida que você quer ainda,
Então tem Você alguma não tá coisa, feliz ainda, a tá gente tem que ajustar alguma coisa para chegar lá. Então eu posso te ajudar nisso. Aí, legal, bacana. excelente. Priscila, Renan, muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Obrigada. Um papo, como sempre, ótimo. Foi Espero muito que a bom. gente possa ter um próximo falando sobre uma outra área de atuação aí que a Masulo Consultoria trabalha dentro das clínicas. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada, gente. Foi Obrigada. ótimo.